Olá pessoal, vamos retomar aqui o estudo da consignação em pagamento e retomando essas regras gerais, falando, para a gente encerrar essa primeira discussão, sobre competência, regras de competência. Algumas regras aí extraídas do próprio Código de Processo Civil, do Código Civil, que vai falar, né, da distribuição da competência para as ações de consignação em pagamento. Primeiro de tudo, o que a gente tem que levar em consideração é que o que define a competência da consignação em pagamento é o local do pagamento. Então, onde será requerida a consignação em pagamento? Regra geral, a ação de consignação em pagamento deve ser proposta, deve transcorrer no foro do local do pagamento daquela obrigação. Onde é que seria realizado o pagamento daquela obrigação? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Dependendo da resposta, a gente sabe qual foi o juízo competente, o foro competente para aquela ação. Né? Eu vou antecipar um pouquinho aqui o slide, já retorno para esse, só para a gente ler esse 540. Olha o que é que o artigo 540 diz. Requer-se-á do CPC. Requer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data de depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Aí falando dos efeitos, né? Mas o que nos importa aqui para estudar a competência é essa parte inicial. Requer-se-á a consignação no lugar do pagamento. Requer-se-á a consignação no lugar do pagamento. Olha o que é que diz o 337 do Código Civil, que tem, né, uma redação semelhante ao 540 do CPC. O depósito requer-se-á no lugar do pagamento. Depósito requer-se-á no lugar do pagamento. E aí fala dos efeitos, assim como 540. Então, frise, né, que esses artigos 540 do CPC e 337 do Código Civil estabelecem essa regra que a gente iniciou falando. A competência para a realização da consignação em pagamento, ela é ditada pelo local do pagamento da obrigação. Então, essa é a regra geral que deve ser seguida. Para a gente descobrir, portanto, quais são os locais do pagamento, essa é a questão, é que a gente vai, né, se socorrer aqui ao Código Civil. Código Civil é quem vai nos dar as dicas para disciplinar, para designar quais são, né, os locais do pagamento. O Código Civil pode estabelecer, aliás, estabelece como regra geral que o local do pagamento, ou seja, no silêncio das partes, é o domicílio do devedor. Isso é a regra da obrigação quesível ou querável, conforme a gente já falou anteriormente. Então, regra geral, no silêncio da lei, no silêncio das partes, o local do pagamento é o domicílio do devedor, artigo 327, que já já a gente vai ler. Se for determinado o local do pagamento em benefício do credor, em local ou domicílio do credor, a gente fala da obrigação portável ou portável, conforme a gente já falou anteriormente. Quando se trata de uma consignação de um imóvel, a entrega de um imóvel, por exemplo, a gente faz a consignação no local do próprio bem. Quando se trata, né, quando o pagamento, o pagamento tiver que ser realizado num local inacessível, de difícil acesso ou perigoso, o artigo 329 determina que pode ser feito em outro local daquele estabelecido inicialmente. E, por fim, a regra do foro de eleição. Antes de falar da regra do foro de eleição, eu vou retornar aqui para os artigos 327, 328 e 329. Vamos ler esses artigos para a gente compreender essas regras de pagamento que o Código Civil estabelece. Olha aí, ó. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Regra geral, obrigação quesível. Salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Salvo se as partes convencionarem diversamente, obrigação portável, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Parágrafo único. Designado 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Mais de um local, o credor escolhe qual deles. É isso que diz a lei. 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Regra quando envolve imóvel. E o artigo 329.
ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro sem prejuízo para o credor, desde que não cause um grande prejuízo para o credor. Então, são as regras de pagamento determinadas aí pelo Código Civil. Voltando aqui para o slide anterior, a gente vai falar rapidamente só sobre, para encerrar essa discussão sobre competência, a gente vai falar sobre o foro de eleição. Muito comum foro de eleição. O que é o foro de eleição? Uma cláusula contratual que estabelece que, quando houver litígio entre as partes, determinado local será o competente para aquelas demandas entre as partes. Às vezes, pode acontecer de haver uma divergência entre o foro de eleição e entre o local do pagamento daquela obrigação. Imagine um contrato que é estabelecido entre duas pessoas, credor e devedor, onde o local do pagamento é o... Imagina, o local do pagamento é o domicílio do devedor e o devedor é domiciliado em Juazeiro do Norte. Então, o local do pagamento ficou determinado como domicílio do devedor, regra geral do artigo 327, certo? Obrigação querável, tudo bem. Agora, imagine que o credor mora em Fortaleza e ficou estabelecido entre credor e devedor que o foro de eleição para eventuais demandas que tiverem entre eles seria Quixadá, que seria mais ou menos ali no meio do caminho entre Juazeiro e Fortaleza. Então imagine, domicílio do devedor Juazeiro, domicílio do credor Fortaleza, local do pagamento Juazeiro e foro de eleição Quixadá. Agora imagine que o devedor ele não foi nem mandou receber no momento convencionado o pagamento em Juazeiro do Norte. O devedor até tentou contato com o credor, mas não consegue encontrá-lo. E ele tem que se livrar daquele débito. Onde é que ele vai propor a ação de consignação em pagamento? Em Juazeiro, em Fortaleza ou em Quixadá? Vamos lá. O que é que diz o Código de Processo Civil sobre competência de consignação em pagamento e o Código Civil, artigos 540 do CPC e 537 do Código Civil. Ambos os artigos dizem que a consignação ela vai ser realizada, ela deve ser realizada, deve ser proposta no local do pagamento. Qual é o local do pagamento? Juazeiro do Norte, domicílio do devedor. Nesse exemplo que a gente comentou. Peraí. Mas e o foro de eleição, Jânio? Não está dizendo que o foro de eleição é Quixadá? Então deveria ser em Quixadá. Não. A doutrina entende que deve prevalecer, né? A doutrina entende que deve prevalecer o foro do domicílio, o foro do local do pagamento. Essa regra do 540 e essa regra 337 do Código Civil, 540 do CPC, são regras bem claras. Tem que ser no local do pagamento. Né? Mas tem decisões e tem algumas opiniões doutrinárias, algumas, que entendem que deve prevalecer aí o foro de eleição, já que vai ser judicializado, já que vai ser um litígio. Tem algumas decisões e algumas doutrinas que entendem que deveria ser o foro de eleição. Mas via de regra, na interpretação literal da lei, via de regra, doutrina majoritária e a maioria das decisões da jurisprudência entende que deve seguir sim a literalidade do artigo 540 e do artigo 337 do Código Civil e 540 do CPC, e que a ação de consignação, independentemente do foro de eleição, deve ser proposta no local do pagamento. Ok? Porém, existe regra específica sobre esse tema para consignação de aluguéis da Lei do Inquilinato, Lei 8245/91, que é esse artigo 58 que a gente vai ler agora. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionar de aluguel e renovação de locação, observar-se o seguinte, né? Daí, dentre as ações, a consignação. 2. É competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel. Primeiro foro do lugar do imóvel. Então, se você quer consignar aluguéis, vai consignar no foro de localização do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Olha que coisa interessante. Então, na consignação de aluguéis, a gente está falando de aluguéis de imóveis. Então, na consignação de aluguéis de imóveis, a regra é: eu vou propor minha consignação no local do imóvel,
ou se houver no foro de eleição, no foro eleito no contrato. Via de regra, obedece o local do pagamento, mas se for de aluguéis de imóveis, a gente aplica essa regra de 58, inciso 2, onde vai ser no local do imóvel ou no foro de eleição, ok? Prosseguindo, a gente vai iniciar o procedimento propriamente dito da consignação em pagamento. Para falar do procedimento da consignação em pagamento, a gente tem que levar em consideração que a consignação, ela tanto pode ocorrer de forma extrajudicial, como ela pode ocorrer de forma judicial. Gente, é sempre obrigado a ter essa fase extrajudicial? Não, a fase extrajudicial é uma opção que o devedor pode utilizar em face do credor. Mas se, reunindo os requisitos necessários para a fase extrajudicial, mesmo assim, o devedor ele quer ir para a ação judicial, ele pode ir sem problema nenhum. Então, uma opção. Existe o procedimento judicial, que a gente vai ver já já, e o procedimento extrajudicial, que é opcional para o devedor. O artigo 539, em seus parágrafos, vai regulamentar esse procedimento extrajudicial, que é feito em estabelecimento bancário. Vamos ler para compreender. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Ok. Continuando, parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, famoso AR, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Olha que coisa interessante. Primeiro detalhe, tratando-se de obrigação em dinheiro, grifa isso aí, gente. Procedimento extrajudicial só é cabível quando é uma consignação em pagamento de dinheiro. Se for de objetos, de bens, não dá certo, não é possível, tem que ser de dinheiro. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, ou seja, o devedor, se for uma consignação em dinheiro, ele pode escolher fazer extrajudicialmente. Como ele vai fazer isso? Primeiro, ele deve buscar um estabelecimento bancário, oficial onde houver, ou seja, um banco público de preferência. Se não for o caso, não houver banco público, que é raro no local, né? Geralmente tem os bancos públicos, podem não ter privados, mas enfim, deve buscar um banco público. Se não houver naquele local, ele busca qualquer outro banco, mas a princípio a preferência é bancos públicos. Procura o estabelecimento bancário situado no lugar do pagamento, respeitando a regra do lugar do pagamento. Lá, ele informa ao estabelecimento bancário que ele quer fazer uma consignação em pagamento de quantias. Ele informa quem é o credor, os dados do credor, tem que ter o endereço do credor, ou seja, só é possível quando você sabe quem é o credor e você tem o endereço do credor. Ele informa o endereço do credor, o banco envia uma carta com aviso de recebimento para o credor, e o credor ele vai ter 10 dias para responder se aceita ou se não aceita. Então, de novo, quero fazer um procedimento extrajudicial de consignação. É uma consignação de quantia. Eu procuro um banco oficial onde houver, no local do pagamento. Nesse estabelecimento bancário, eu informo que quero realizar essa consignação. O banco vai requerer as informações, a qualificação e vai requerer o endereço do credor. Eu vou fornecê-los. Depois disso, o banco envia uma carta com aviso de recebimento para o credor. O credor notificado retorna o AR, conta-se 10 dias do retorno do AR ao banco e durante aqueles 10 dias o credor ele tem que responder se aceita ou não. Se ele ficar em silêncio, importa em anuência. Olha que coisa interessante. Se o credor, nesses 10 dias do retorno do AR ao banco, não responde ao banco se concorda ou não concorda com aquela consignação, se aceita ou não, significa que ele aceitou. Então, ele tem que, se ele não aceitar, ele tem que recusar de forma expressa. Olha o que é que diz o parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, os 10 dias úteis, né? Contado do retorno do aviso de recebimento,
Sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Olha que coisa interessante. Ele tem que ser expresso em recusar. Para aceitar, ele pode ficar silente, ele pode ser omisso. Se ele não responder, aceitou. Se ele responder dizendo que não quer, aí sim é que ocorreu a recusa. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito, olha aí, a recusa não é verbal, tem que ser por escrito. Manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova de depósito e da recusa. Olha que coisa interessante. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. 1 mês, gente, aqui a gente não conta os dias úteis. 1 mês é contado, né, a data de aniversário. Então, se a recusa dele acontece em determinado dia, até 1 mês, ou seja, naquele mesmo dia do mês seguinte, é o prazo máximo para eu propor a ação. Se eu passar disso, eu perco o direito de promover aquela ação. Perco o direito de promover aquela ação? Não é que eu perca o direito de promover a ação de consignação. Eu posso promover a ação de consignação ainda. Porém, aquele depósito que eu fiz inicialmente, ele perde os seus efeitos liberatórios. Como assim, Jânio? Vamos lá. Fiz o depósito extrajudicial. O credor recusou, disse que não iria receber aquela quantia. Eu tenho 1 mês para propor a ação judicial. Se eu propuser a ação judicial nesse tempo, aproveita-se o depósito que eu fiz extrajudicialmente. Ou seja, desde aquele dia que eu fiz o depósito extrajudicial, lá no estabelecimento bancário, desde aquele dia não corre contra mim os efeitos da mora, juros, os riscos da coisa. Agora, se ele recusa e eu não proponho uma ação de consignação no prazo de um mês, eu ainda posso propor, mas eu estou em mora. Retorna a mora contra o devedor. Parágrafo 4º. Não proposta a ação no parágrafo 3º, fica sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Então, essa a ideia aí do procedimento extrajudicial, ok? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai encerrar a consignação em pagamento falando do procedimento extrajudicial, ok? Forte abraço e até breve.